Shalom. Aleluia. Quem não esteve ontem nem hoje cedo? Prazer. Nós vamos completar agora a sequência. Eu não sei como fazer, porque o que Deus colocou no nosso coração tem começo, meio e fim. Agradeço mais uma vez o convite do casal querido, nossos amigos, apóstolo Edson, pastora Gisele, família linda. E nós temos caminhado juntos há alguns anos e, por Deus, nos encontrado em momentos decisivos. Esse é o momento decisivo. Não sei quantos têm a percepção espiritual de que nós estamos no divisor de águas, que nós estamos numa mudança, mais do que uma mudança de nome, mais do que uma mudança de prédio, mas muitas vezes as coisas físicas externas representam realidades internas. No começo deste ano, este ano foi todo para mim um tempo de recomeço. E logo no início do ano, quando houve um incêndio em Santa Maria, lá na boate, onde morreram 200 e poucos jovens, há pouco tempo antes tinha se convertido um engenheiro elétrico. E eu sempre gostei das coisas muito certinhas. Como eu falei de manhã, eu trabalho na legalidade, porque Deus só trabalha na legalidade, a bênção só tem se você está na legalidade. Eu pedi para aquele irmão dar uma olhada. Aliás, ele se ofereceu. Eu falei, olha como estão as coisas, agora vem um tempo perigoso para a igreja, para todas as entidades. Ele falou, eu dou uma olhada, pastor. Ele subiu e veio com as notícias terríveis. Estava tudo errado. Apesar de eu ter alvará para trabalhar, ele falou, se acontecer alguma coisa, o senhor está em maus lençóis. E eu comecei a mexer. Aquilo que eu esperava que era 30, pulou para 50. O que eu esperava que era para 50, pulou para 70. Chegamos a 170 mil. Acabou o dinheiro. E ainda falta alguma coisa para terminar. Alguém mexia numa parede, faltava uma coluna. E eu dizia, faz a coluna. Alguém abria uma coisa e não parava. E Deus foi me mostrando que aquilo era um reflexo da igreja. Que às vezes nós olhamos por fora, está tudo muito arrumadinho, está tudo muito bonitinho, exteriormente, mas por dentro está precisando de mexer em tudo. Isso e outras coisas mais, principalmente por rodar por esse país, a cada semana sim, semana não, ou então semanas sequenciais como essa, que eu já estou há 3 semanas, e eu vou sentindo o clima das igrejas. Eu vivi um mover tremendo, porque eu entrei no mover do Espírito em 89, eu vi fogo. Eu tenho filhas que têm dente de ouro, do tempo do mover, em que apareceram o dente de ouro. Eu nem gostava disso, eu não entendia, mas a minha filha apareceu com dente de ouro. Eu sou do tempo em que estava pregando num congresso e desceu ouro em pó, um congresso espetacular em Goiânia. Sou tempo das grandes vigílias, quando nós íamos para a montanha orar, e vimos os gravetos pegar fogo, e a gente não sabia o que era aquilo. Eu vi muito da presença de Deus. Eu vi igrejas crescerem estrondosamente, algumas já fecharam. Eu vi igreja que eu preguei com 300 pessoas pular para 5 mil, e hoje tem 300 de novo. Eu vi homens de Deus mudar, vi pastor e pastora brigar diante da igreja, e a esposa do pastor sair, e um grupo ia atrás. Ela abriu uma igreja e o pastor ficou com o resto. Eu já vi de tudo nesses 20 anos. E eu estou com medo. Eu estou
com medo. Porque eu sei que o que eu preguei pela manhã é verdade. Se você não acredita, entra no Google e bota lá as 4 luas. Quem já fez isso hoje? Achou? Achou? Muito obrigado. Pega o livro. Quem já começou a ler? Semana passada, pregando em Paranaguá, um garoto falou assim: apóstolo, já li metade do livro. Eu dei de manhã, de tarde, a gente tem lido metade. Um levita, um adorador. Não é que o livro tem informações, mas se não encontrar o feedback em você, não vai valer nada. Você vai jogar dinheiro fora. Se for ler por curiosidade, nem perca tempo. Mas se você procurar o profético e buscar, você vai entender o momento em que nós estamos vivendo. Você vai entender porquê da apostasia, você vai entender porquê do gelo, você vai entender porquê está acontecendo tudo isso. São sinais dos últimos dias. Eu falei que Deus é um Deus de oportunidades. Falei ontem à noite e falei hoje cedo. Deus dá oportunidade até o momento em que o cálice da ira não transborda. Quando o povo estava para entrar na terra, Deus não permitiu. E a Bíblia diz: foi esperado a hora que o cálice da ira de Deus transbordasse por causa dos pecados daquelas nações. Muitas pessoas que não entendem Bíblia falam que Deus é esse que vocês amam, que mata criança, que manda exterminar todo mundo, para que um povo entre e tome a terra. Esse Deus é amor, esse Deus é justiça. E enquanto não terminou todas as tentativas de resgate daquele povo, Deus esperou até que não houve mais remédio. A palavra diz em Jeremias que Deus enviou os profetas e muitos profetas, e o povo fez mofo, o povo tirou gozação. E aí termina o versículo: até que não houve mais remédio. Diga ao seu vizinho: vigie, porque pode chegar uma hora que não tem mais remédio. Esaú chorou em prantos, gritou: pai, não tem uma bênção para mim. Não, você vai sofrer, vai ser escravo, vai sofrer. E aí vem aquela maldição sobre Esaú, porque Esaú não conseguiu mais, a Bíblia diz, ele não encontrou mais lugar de arrependimento. O choro de Esaú foi um choro de Judas, choro de remorso. Queridos, preste atenção, até para nos arrependermos, nós precisamos do Espírito Santo. Eu não consigo me arrepender no nível que precisa se arrepender. Eu não consigo entrar dentro de mim, me quebrar de verdade, no ponto que eu vou ter o ponto de contato com Deus. Até para eu me arrepender, eu tenho que pedir ajuda para o Espírito Santo. Então eu vou continuar de onde parei. Muito obrigado por ter me suportado, entendido as minhas brincadeiras, porque eu estou com um tema pesadíssimo. E eu sou obrigado a morder e assoprar, morder e assoprar, morder e assoprar. Eu mordo e assopro. E a hora da mordida você só vai entender depois. Obrigado. Vamos nos colocar em pé, vamos orar. Te agradecemos, Pai, por esse momento aqui novamente na Beriana. Obrigado pelas impressões espirituais que o Senhor colocou no meu coração. Saio com um peso de responsabilidade. Saio daqui com um sentimento de desespero, de buscar mais o Senhor. Porque quanto mais eu prego, quanto mais eu encontro meus amigos, meus irmãos, homens sinceros, tementes ao Senhor, como o Edson, Gisele, eu vejo, meu Pai, que momento é que nós estamos vivendo. E te suplico, tenha misericórdia das nossas vidas. Tenha misericórdia da minha vida, meu Pai. Tenha misericórdia das pessoas que o Senhor colocou debaixo da minha responsabilidade. E agora, como pregador desta noite, como instrumento, como canal, usa, Senhor, que no abrir e fechar da nossa boca, venha a palavra não minha, mas do Senhor. E encontre corações sinceros, não indiferentes, não gelados,
não espíritos procrastinadores, não espíritos desinteressados, mas que o Senhor mesmo provoque interesse, fome e sede pelo Senhor e pela tua palavra. Vai chegar uma hora que isso vai acontecer, porque a tua palavra diz que chegarão os dias em que os homens sentirão fome e sede, não de pão nem de água, mas de buscar a palavra do Senhor. Faz isso novamente, meu Pai, faz isso novamente, bota fome e sede nas pessoas, pela tua palavra, que se desapareçam as desculpas esfarrapadas, aonde se procura justificar o injustificável, aonde as pessoas preferem o vil do que o precioso, trocam as cisternas de águas vivas por cisternas rotas que não retêm as águas, aonde as pessoas fogem da tua presença, aonde as pessoas não sentem prazer na tua casa, aonde as pessoas são na realidade religiosos, que visitam, vão na missa, no culto missa das 18 horas. Dai-nos fome, como no tempo do avivamento, que todo dia era dia do Senhor, em que as pessoas vinham sem ninguém chamar, onde as pessoas procuravam o Senhor sem se fazer um concurso de dar um automóvel para quem viesse na semana inteira no culto, como nos avivamentos que as pessoas passavam por cima uma das outras, pulavam os bancos para todos estarem próximas do altar para receber a palavra. Faz isso novamente. Faz isso na minha vida, faz isso na minha casa, na minha igreja, no meu povo, faz isso no meu tempo, meu Pai. Nós precisamos de novo, no nome de Jesus. Amém. Atos 3, de 19 a 21. Atos 3, de 19 a 21. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados, a fim que da presença do Senhor venham tempos de refrigério, e Ele envie o Cristo, que já vos foi designado, Jesus, a qual é necessário que o céu o receba, que o céu o retenha, até os tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Pode sentar. Em algumas versões diz que os céus retêm Jesus, até que venha tempo de refrigério e restauração de todas as coisas. O que me motiva a continuar, não com Deus, mas no ministério, é porque eu creio que ainda chegará um tempo de refrigério e de restauração. O que me mantém animado num tempo de desânimo, o que me mantém sonhando num tempo de frieza, o que me mantém vivo num tempo de incredulidade, de crentes incrédulos, o que me mantém animado diante de um povo frio, gelado, que não quer nada com Deus, é porque eu creio que um dia, novamente, nós teremos tempos de refrigério e restauração de todas as coisas. Aquilo que eu disse brincando ontem, que eu estava lá no cemitério, em Hernut, falando, Deus, o avivamento não pode estar dentro dos túmulos, tem que voltar e nos atingir. Aquilo era uma oração, era um clamor, por causa daquilo que nós já conhecemos, de que já aconteceu, e não acontece mais em grande parte dos lugares. Tenho falado sobre recomeços, porque é o assunto que Deus colocou no meu coração, e quando o apóstolo me disse no e-mail, nós estamos buscando Deus para recomeço, eu falei, é de Deus. Estamos mudando, estamos orando, estamos retomando, estamos recomeçando. Eu falei, é impressionante. Como é que eu posso colocar isso? Deus
Ele nos leva de volta aos mesmos lugares, numa nova unção, em um novo entendimento. Quando eu ilustrei pela manhã que Moisés, ao quebrar a lei, e ele voltou para receber de novo as tábuas da lei, ele passou aonde ele quebrou para começar de novo, já num novo nível e numa nova unção. E este ano eu estou vendo tudo igual a 20 anos atrás. Queridos, é tão impressionante que até os detalhes mínimos, aparentemente insignificantes. Há 20 e poucos anos atrás eu estava recomeçando. Eu tinha saído da denominação, era tradicional, estava agora sem igreja, estava começando, Deus tinha dito, cadê a igreja? Vou começar a igreja. E eu fui com a minha esposa e meus filhos para descansar no litoral. Alguém me ofereceu uma casa, um apartamento lá em Bertioga, num lugar chamado Riviera de São Lourenço, um lugar fabuloso. E as pessoas me emprestaram, eu me lembro que foi uma semana, e muito bom, um lugar maravilhoso, um apartamento maravilhoso, e os filhos eram pequenos. Se o pastor Samuel tem 32 anos, ali você tinha quanto, Samuel? Simples, 12. E eu me lembro que eu chorava de saudade de Deus. E eu botei meus filhos na frente, minha mulher, e comecei a pregar para eles. Eu disse, nunca vou esquecer essa mensagem, eu estava chorando. Falei, meus filhos, há uma pedra gigantesca em cima do Pai. Mas se vocês tiverem paciência, se vocês me ajudarem, eu vou me levantar, eu vou jogar essa pedra e vou começar outra obra de Deus. Foi uma das melhores mensagens. Meu público era pequeno, mas era o mais importante, era minha mulher e meus filhos. E ali começamos o trabalho do zero, de novo, como já tinha começado algumas vezes, de novo, e começou o que é hoje. Não foi naquele primeiro momento, levou um tempo, a nossa igreja que nós temos hoje. Estarei indo mês que vem para a Riviera, mesmo lugar, nunca mais voltei lá. Como meu filho pegou sua esposa e foi para lá, falou, pai, lá é bom, vai tirar uma semana, vocês não tiram férias. Eu falei, vou para lá, e vou pagar logo, senão eu não vou, porque é só igreja. Um ano, todo ano não dá para tirar férias, porque tem alguma coisa, tem que pagar incêndio, e aquela luta. Eu falei, vou para lá. Depois que eu reservei, e vi muitas coisas, eu falei, Deus, eu estou indo pregar nos mesmos lugares, eu estou indo para o mesmo lugar, é como se a história se repetisse, só que numa nova dimensão. Eu tinha escutado um estudo de física, de um rapaz cientista, crente. Eu só vou dar uma palavra e depois vocês se virem, vou jogar a bomba e vocês peguem depois. E ele fala sobre a dobra do tempo. É um dos estudos fantásticos. É um negócio científico, a hora que o tempo dobra. Deixa eu fazer uma ilustração. Eu não vou estragar esse livro, como é que eu posso? Bom, e ele estava explicando o milênio e as coisas de Deus. Aqui você tem um horizonte, vamos supor, de 1000 anos. A hora que dobra, esta ponta encontra-se com esta. E aquilo que representa 1000 anos, vira o mesmo dia. E enquanto eu via aquele DVD, eu entendia o que Deus faz. É como se Ele voltasse lá e você se visse no mesmo lugar, 20 anos depois, 30 anos depois, só que com outra cabeça, com outro entendimento. É mais ou menos sobre isso que eu vou falar nesta noite. Recomeçar é restaurar o danificado e voltar à origem. Diga, recomeçar, recomeçar, recomeçar é restaurar o danificado e voltar à origem. Todo projeto de Deus é para nos levar novamente para o jardim do Éden. Trabalho com Israel. Conheço alguma coisinha de Israel.
Mas vocês nunca vão me ouvir falar que nós temos que voltar às origens da igreja primitiva. Porque o nosso problema não é voltar à origem da igreja primitiva. De manhã eu dei um startzinho muito sutil. Nós vamos voltar a ser família de Deus, de relacionamento edênico, porque o milênio é a volta para o Éden. O milênio, o Shabat, como nós falamos pela manhã, o milênio, o Shabat do descanso, é Éden. Onde o animal come palha, aonde a cobra não tem veneno, aonde a criança, o idoso, vai viver por muito tempo. Isso é o milênio, é o governo do homem, do Adão último. O primeiro Adão caiu, o outro Adão, o último Adão, como diz a Bíblia, Yeshua, ele vai viver, o milênio vai ser, Deus falando assim, era assim que eu queria. Em poucas palavras, era isso que eu queria. Sabe como que eu queria antes dos seus pais pecarem? Era isso, é o milênio. Restauração é voltar ao milênio, ou é voltar ao Éden. Restaurar é voltar à origem. Deus tem nos falado muito sobre recomeços. Recomeçar é retomar o projeto original, usando novas ferramentas e principalmente aplicando a experiência passada para não cometer os mesmos erros e utilizar os mesmos caminhos que deram errado. Se Deus está mexendo com a Bereana, preste atenção, tira a Bereana está perfeita. Se Deus está mexendo com a Batista das Nações, pense bem, tudo que Deus faz é perfeito. Se a Bíblia diz que no Salmo 139, todos os nossos dias já estavam escritos por Deus, se aconteceu algum problema, dois lugares, um dos dois erraram, ou Deus, ou eu. Há uma grande possibilidade de que Deus não errou. E 99,9% quem errou fui eu. Então, se Deus vai mexer, Ele não vai descartar. Ele não vai fazer algo e dizer, não serve mais, joga fora, porque eu tenho um projeto novo. Deus nunca descartou. A Bíblia diz, não remova os marcos antigos. Eu gastei a manhã inteira tentando passar esse livro para vocês, evidentemente que não daria, porque eu queria que vocês entendessem que nada de Deus é descartável. Ele começa o projeto com Abraão, e ele vai terminar o mesmo projeto lá na eternidade. Por isso que é o Israel, nós somos o Israel de Deus. Não houve um momento que Deus falou, vocês estão desaprovados, acabou, vou começar tudo do zero. Não, absolutamente não. É um crescendo, é igual revelação. Revelação você recebe um pouco, você olha, vê como árvores andando. Depois você entende mais, você vê que são homens. Quando nós entramos no mover, há 20 e poucos anos atrás, você falou, meu Deus, era isso? Não, aquilo era uma parte. E no decorrer, Deus foi mostrando mais, foi mostrando mais, foi mostrando mais, você foi entendendo, fala, meu Deus, que impressionante. Porque a revelação é paulatina, é gradativa. Então a obra de Deus não é descartada, a não ser que não seja obra de Deus. A não ser que seja obra do homem. Mas se Deus fez uma obra, aquilo é bom. Mas vai ter que mudar, vai ter que crescer. Logo que eu entrei no mover, eu aprendi sobre os 4 M's. Diga 4 M's. 20 e tantos anos atrás, eu nunca vou esquecer, eu prego em todos os lugares, 4 M's. Fala 4 M's. Não é 3 M's não é a fita adesiva, não é 4 M's. Primeiro M é o M do mover de Deus. Agora vocês vão entender, porque passaram 20 anos, vocês vão entender o que aconteceu. O pastor entrou no meu gabinete, me viu todo entusiasmado. Bom, para eu estar entusiasmado não precisa de muita coisa não. Se alguém botar uma caixa de esterco na minha porta, eu vou falar, ganhei um cavalo. Eu sou otimista, eu nunca penso no ruim, eu sempre penso no melhor. Sempre eu penso que tem coisa melhor, que o melhor está reservado para mim. Sempre, sempre, ninguém vai mudar isso. Esses dias eu arrumei até problema com uma colega da classe. Ela falou, Francisco, você só vive feliz? Eu falei, eu não tenho culpa de ser feliz.
Porque ela começou a implicar, porque eu estou sempre rindo, estou sempre brincando. Você está sempre feliz? Eu não tenho culpa, eu sou feliz. E me ensinaram. Aquele pastor entrou no gabinete e disse: Francisco, existem 4 M's. O primeiro M é o mover do Espírito. O segundo M é o movimento humano. Deus visita a igreja, visita um povo, e aquele pastor se acha o cara, se acha que é o melhor dos outros, já para de se relacionar com os outros e começa a fazer o impériozinho dele, botar as regrinhas dele, é o segundo M. Quando ele faz isso, quer botar o Espírito Santo na caixa, o Espírito Santo vai embora. Mas ele vai ter que produzir alguma coisa. Aí vem o terceiro M. O segundo M é o movimento humano. Então, se tinha poder do Espírito Santo, não tem mais. Ele vai mandar o baterista bater bem forte, pá, 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 e vai fazer um barulho para mostrar que o Espírito está ali. Vai mandar soltar gelo seco para parecer a glória de Deus. Não tem nada contra gelo seco. Numa peça de igreja vale a pena. Mas aí já é um movimento humano. O terceiro M, já o Espírito Santo foi embora. A igreja já perdeu tudo. Aí o pastor começa a lembrar: um dia Deus visitou aqui, um dia Deus visitou aqui, vamos comemorar o culto que Deus visitou aqui. Levanta o monumento de alguns anos atrás. E o quarto M é bem simples, todo mundo conhece. É a morte. Mover, movimento, monumento e morte. Eu vi isso no Brasil pós essas 2 décadas. Eu vi o mover, vi o movimento, os impérios sendo levantados. Vi pessoas dizer: se você quer o mover de Deus, tem que vir para a nossa igreja, só aqui está. Eu vi gente mudar o nome de igreja porque ele não queria se identificar com a igreja e botou o nome de comunidade. Não estou dizendo que comunidade não é de Deus, mas já houve caso de alguém dizer: eu não quero nem nome de igreja, porque o nosso é o melhor, o nosso é o especial, o nosso é comunidade. Preste atenção, eu não estou dizendo nada contra nenhuma comunidade, eu amo o nome comunidade, eu estou mostrando o coração da pessoa. A pessoa faz o seu movimento, o seu império. Nessa altura, o próximo passo é lembrar o tempo da visitação e o outro é morte. Recomeçar é retomar o projeto original, usando novas ferramentas, e principalmente aplicando as experiências passadas para não cometer os mesmos erros e utilizar os mesmos caminhos que deram errado. Para recomeçar, condição sine qua non, condição básica, só com arrependimento genuíno. Não existe nenhum relacionamento com Deus que não parta do ponto de partida do arrependimento. Existe uma chave que Deus deixou para nós, para ter acesso a Ele, que só funciona com arrependimento. Eu vejo as pessoas falarem com Deus, parece que estão falando com o seu cachorro, parece que estão falando com um estranho, parece que estão falando com o jogador do seu time, porque as pessoas não conhecem Deus. As pessoas não sabem o que é relacionamento. Foi cantado hoje intimidade. As pessoas não sabem o que é intimidade. Salmo 32, de 1 a 7, diz assim: bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, e em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram-se os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu coração. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em
tempo de te poder encontrar, com efeito, quando transbordarem as muitas águas, estas não te atingirão. Davi tinha cometido pecado com Batseba e achou que estava tudo bem, como todo mundo faz. Deve ter feito aquela oraçãozinha: pai, perdoa minha multidão de pecados. Pecado tem nome. Se não é confessado nominalmente, não há quebrantamento. Você não sente. Se você não chorar a desgraça que você fez, não há arrependimento. Se não houver arrependimento, não há perdão. A chaga continua aberta. Se eu estou em consciência que eu estou em recomeço, é porque houve coisas erradas. Coisas erradas não significa necessariamente pecados morais. A partir do momento que eu não faço o que Deus quer, é pecado. A partir do momento que eu não como uma fruta por fé, é pecado. Tudo que é feito, se não for de jeito de Deus, é pecado. Não existe coisas soltas com Deus. Não existe um campo em que eu posso fazer do meu jeito. Nós fazemos isso. Deus, tive um plano maravilhoso, me abençoa. E você prova para Deus que você estava certo e Deus errado. Então Deus te dá uma direção, faz isso, mas não, Deus, não vai dar certo. Desse jeito do teu, eu prefiro do meu jeito. Eu tenho experiência, Deus. São 20 anos que eu estou rodando esse país. Você quer discutir comigo? A gente faz isso em outras palavras. Você ganha 3 mil, paga 1.000 de aluguel, 500 da Unimed, ou sei lá que é Intermédica. Aí você vê um carro de 1.500 por mês. Você sabe que não dá nem para botar o combustível, não dá para pagar o IPTU, mas você vai pela fé. Pai, eu estou indo pela fé. Deus poderia nessa hora falar em voz alta: e eu com isso? O que eu tenho com isso? E aí a pessoa entra, paga a primeira e não paga mais. E a pessoa não consegue falar com Deus. Quem é que vai pagar o pato? Quem é que representa Deus? O pastor. Essa igreja está mal, eu estou mal, é brecha, o pastor está com brecha, eu não estou sendo abençoado. Não, ele não podia fazer aquilo. Ele fez da cabeça dele e pediu que Deus viesse junto. Ele pecou. Ele pecou. Mas Deus não vai abençoar? Não vai não. Não vai não. Deus não é responsável por aquilo que você faz sem a direção dele. Estava compartilhando com os pastores uma pessoa que perdeu a igreja. Uma pastora. E ela para nós: mas será que Deus não vai me perdoar? Já te perdoou, minha irmã. Já tá, você está perdoadinha, fique tranquila. Deus não pode mentir. Mas a tua igreja você nunca mais vai ver. Simples. Porque você fez o que Deus não mandou você fazer. Mesmo tocar numa igreja, eu não posso criar o meu programa, eu não posso criar o meu projeto, eu não posso imitar porque o outro está fazendo, porque o outro está tendo sucesso. Não. Porque sucesso quem mede é Deus. Quando eu fui para a Coreia em 93, aquilo para mim foi um choque. Primeiro que eu não acreditava que tinha uma igreja com 1 milhão de pessoas. Falei, não é possível. Eu quero que esses olhos, que a terra não vai comer, vejam, porque eu vou ser arrebatado. Cheguei lá, tinha 1 milhão de pessoas. Meu Deus, era um absurdo, tudo era grande. Tinha um prédio para segurar a cruz. O pastor tinha 100 ônibus. Ele tinha mais ônibus do que eu tinha de ovelha. Ele tinha 2 montanhas. Te fazia mal. Era tudo muito grande. Que magnífico. Aí o pastor vem, a minha igreja não está crescendo. Eu falei, que é isso? O cara quer humilhar, quer matar com a gente, quer acabar com a gente. Você está ali, Deus falando com você, começa do zero, começa uma igreja, o homem com 1 milhão de pessoas, Deus, minha igreja não está crescendo. Só que aí eu pude entender, realmente não estava crescendo. A igreja, enquanto vivia pós-guerra, era pobre, explodiu. A igreja ficou rica, todo mundo com seus 3, 4 automóveis, a igreja começou a arrefecer. E Deus me mostrou, se eu dei a ele condições,
naquela época não era 1 milhão, era 750 mil pessoas. Se Deus deu a ele condições para ter uma igreja de 1 milhão de pessoas, e ele só tinha 750 mil, ele estava em defasagem. É a mesma coisa de Deus me dar condições de eu ter 70 pessoas, e eu ter 100 pessoas, e eu ter 75. Ele estava correto, porque a maneira de Deus mensurar não é a minha maneira, não é porque tem 1 milhão lá que está tudo bem, e não estava bem, eles estavam com problemas. Porque na semana seguinte, eu estava na montanha de oração, um gelo, pega esse calor aqui e inverte ao contrário, um gelo, tanto é que o alojamento tinha aquecimento debaixo do piso, você não aguentava de gelo. E eu acordei de manhã, eu fui orar no jardim de oração, que é lindo demais, e eu pude contemplar os 2 maiores líderes da época, se cumprimentando. Não me viram no jardim, eu fui a testemunha, tive o prazer de pegar na mão dos 2, eles se reconciliando, porque um tinha uma igreja pequenininha, de 60 mil pessoas, uma igrejica de nada, e a outra tinha uma igreja de 1 milhão, devia ter algum tipo de problema, os 2 se reconciliando. E eu passei aquela semana naquele crescimento de igreja, falei, bom, agora Deus vai me mandar para onde? Porque no domingo ia mandar os congressistas para alguns lugares. Aí eu fui para uma igreja presbiteriana com 200 pessoas. Falei, bom Deus, o Senhor me mandou para cá, tem algum motivo. Igreja ultra tradicional, para mim aquilo era um choque. Eu tinha saído do tradicionalismo, entrado no pentecostal, vou para uma igreja presbiteriana, com ordem de culto, tem até a hora de dizer amém. Agora de canto hino, aqui você pode dizer amém, aqui você levanta, aqui você senta. Só que eu quero que vocês acreditem no que eu vou dizer agora. Naquela igreja, aonde tem uma igreja de 750 mil pessoas, a metodista 60 mil pessoas, os batistas 14 mil pessoas, eu fui para uma igreja de 200 pessoas, com coral, de toga e tudo. A presença de Deus era esmagadora. Palmas para Jesus. Então, tamanho de igreja não é relativo. Se é pentecostal ou não, é relativo. Você tem que responder pelo teu chamado. Ali para mim foi um quebra de paradigmas. Primeiro que eu estava pregando contra a cruz, fazendo batalha espiritual, falando do crucita, que a cruz, que tem um demônio na cruz, papapá, todas as igrejas com cruz. Falei, Deus, como é que pode? Ele falou, pode. Você nunca aprendeu sobre missão transcultural? O doutor Show, aí tinha um prédio só com uma cruz. Isso é o mínimo. Isso é o mínimo. É o que eu posso falar agora. Porque ali foi um quebra de paradigmas na minha cabecinha que achava que eu conhecia tudo de Deus. Uma linguagem simples. Provavelmente Deus falou, menos Nicolau, menos Nicolau. O povo é meu, a igreja é minha, é do meu jeito. Então, tudo que você faz tem que estar dentro do padrão de Deus. Recomeçar não é você fazer uma análise, bom, deixa eu analisar o que está dando certo. Primeira palavra errada para pastor e para líder. O que está dando certo? Nós não fazemos o que dá certo, nós fazemos o que é certo. Porque fazer o que dá certo, você pode manipular, você pode criar, você pode inventar. Eu vou fazer por quê? Porque está dando certo. Não, eu não fui chamado nada para fazer o que está dando certo. Eu tenho que fazer o que é certo. E o resultado é de Deus. Podemos aplaudir o nosso Deus? Xoxo, palminha, xoxo. Se é para Jesus, podia ser um pouquinho melhor. Palmas glorifica a Deus. Palmas esparrama poder. A unção está nas tuas mãos. Quando você ora pelas pessoas, você põe as mãos. A mão é o canal de transferência, maligna ou benigna.
Mas se você é filho de Deus, aqui sai poder. E quando você aplaude Jesus, você nem precisa expulsar demônio. Demônio não fica em ambiente em que Deus é glorificado. Às vezes a gente bate até assim. Só que se a rainha da Inglaterra entrasse aqui, você faria assim. Porque para aplaudir rei, a mão tem que estar acima da cabeça. Às vezes a gente tem dificuldade de aplaudir Jesus. Se a Dilma Rousseff entrasse aqui, imediatamente todo mundo ficaria em pé e aplaudia assim. E às vezes para Jesus a gente bate assim. Forte aplauso ao Senhor. Recomeçar é entender que nós vamos entrar num novo nível e nem sempre porque fizemos errado. Existem duas possibilidades. A possibilidade de eu não ter entendido e ter feito um projeto errado e Deus me dá a chance de recomeçar. Cada dia é um recomeço, cada semana é um recomeço, cada mês é um recomeço, cada ano é um recomeço. Quando Jesus fala, basta cada dia o seu mal, é porque você vai ter outro dia para enfrentar outra situação. Às vezes, quando você recomeça, você está mudando de nível. Às vezes, você está mudando de nível e consertando o que não foi feito como Deus queria. É necessário fazer essa análise. É necessário reconhecer aonde erramos, aonde nós falhamos, o que nós não fizemos correto daquilo que nos foi confiado. Não se recomeça algo sem arrependimento pelo que ficou atrás. Deus não trabalha sem arrependimento. Eu tenho muitas experiências. Quando eu deixei a igreja em 93, estava no mover, e ali aconteceram alguns problemas, eu saí ferido. Eu disse que não queria ser mais pastor. Eu tinha lido o livro do Kenneth Hagin, Planos, Propósitos e Práticas, onde ele disse que depois de 12 anos ele descobriu que não era pastor. Eu falei, também não sou pastor. Não quero ser mais pastor. Eu quero ser membro de igreja, fazer igual aqueles irmãos. Eu quero me membrar numa igreja, com a minha mulher e meus filhos, mas eu não vou mais mexer com gente, não. Não vou sentar no primeiro banco, vou sentar no último. E não vou dar um dízimo, não, vou dar 2, porque o pastor merece. Porque aguentar a igreja não é brincadeira. Eu estava ferido. Aí quando eu saí, Deus preparou uma casa, Deus preparou tudo. Falei, aleluia, não vou ser mais pastor de igreja. 9 meses se passaram, viajava pelo Brasil, seminário aqui, seminário ali, feliz da vida, quero ir para a Coreia, Deus bancou, vinha a pessoa trazendo dinheiro, foi os melhores tempos. Só que minha esposa não conseguia entrar em igreja nenhuma, os colegas empurravam, não gostavam, fica em casa. Eu falei, Deus, que é isso? Eu só quero ser membro. Mas era de Deus. Lá na Coreia, no último dia, Deus fala para mim, cadê a tua igreja? Não há ministério sem igreja. E Deus disse, o teu tipo de ministério, você precisa de uma igreja plataforma. E eu vou começar do zero again, novamente. Tudo bem, chorei, minha mulher passou vergonha, chorei. Bom, 9 meses depois, foi outubro e março eu começo a igreja. 95 volto para a Coreia, feliz, fazia parte de 2 ministérios poderosos, amigo da turma boa de Deus. Eu estava na minha cabeça na crista da onda. Estou lá na Coreia, trabalho poderoso, AD 2000. Aí tinha uma sala debaixo do prédio de oração. Eu vi o pessoal correr, eu corri para lá. E uma irmã, viva ainda hoje, velhinha, mulher de Deus, ela me abraçou, qual é o seu problema? Eu não tenho problema. Eu não tenho problema. E ela, quando ela me abraçou, bluff. O que houve com ele? E um colega do Brasil,
Mike Shea, estava lá, interpretou o espiritual. Este homem sofreu um estupro espiritual. E ela falou, o senhor consegue perdoar? Nessa altura, o meu óculos não tem limpador de para-brisa, eu não enxergava mais nada. Era baba, era lágrimas, saliva, era tudo. E os gritos, aquelas dores internas, que eu não sabia que tinha lá dentro. Ela me levantava e eu caía. Até que eu consegui ficar em pé, ela disse, agora, libera perdão. Libera perdão. Cita nome por nome. Então, toda aquela turminha abençoada, eu tinha que liberar. Eu perdoo, eu perdoo, me perdoe. Depois daqueles minutos que aquela equipe ministrou, era como se eu não tivesse pecado nunca. Eu me sentia... Alguém aqui já assistiu o filme do Gene Kelly, Dançando na Chuva? Feliz como ninguém. Eu me sentia assim. Eu queria sair dali dançando. Feliz. Isso era 95. Jamais eu pensava em voltar para Valinhos. Eu pegava aquele texto, sai da cidade e bato o pó. Valinhos, jamais. Diga, todas as vezes que eu falar, não gosto, não vou, não, essa não é a ordem, eu não quero, eu não gosto e eu não vou. Há grande possibilidade de 95% que você vai querer, que você vai gostar e você vai. 2 anos depois, Deus me traz a cidade de volta. Se eu não tivesse passado pela sessão de arrependimento, lembra da palavra legalidade de hoje pela manhã? Eu não teria autoridade espiritual para voltar para a cidade, que é o meu destino profético, é a minha unção territorial, é dali que eu vou para o mundo, é dali que Deus me usa para as nações. Eu estaria fora do propósito de Deus, se eu não passasse pelo arrependimento. Vire para o seu irmão, olhe bem nos olhos, olho no olho. Pode olhar. E diga a ele, olha, se o Espírito Santo te falar, como não tem ninguém falar com você, se o Espírito Santo te revelar nesta noite, se arrependa, senão você não consegue a tua herança. Palmas para Jesus. Aleluia! Cheguei de volta na cidade. Desculpe a palavra. Com o rabinho no meio das pernas. A turma me olhava assim. Nicolau voltou. Hoje, os pastores me chamam. Esse é o nosso apóstolo. Esse é o nosso embaixador. Se Nicolau, você não veio para a reunião, eu fui a tal lugar. Não tem problema, você pode. Você é o nosso embaixador. Hoje na minha igreja está pregando o presidente dos pastores. Hoje. Veio do acampamento, está indo lá. Tem Santa Ceia. Ele falou, Nicolau, mas eu vou na tua igreja. E depois eu dou 9 horas a Santa Ceia na minha igreja. É o que é o capelão da Santa Casa, é o provedor, meu amigo. Hoje, os pastores são meus amigos. Porque ali é o meu lugar. Mas um dia, para eu recomeçar, eu tive que me quebrantar. Para que Deus, no momento oportuno, me colocasse, me colocasse no meu lugar. Porque eu não preciso do lugar de ninguém, eu só preciso do meu lugar. Passe a mão na tua cadeira aí. Diga, eu só preciso do meu lugar. Recomeçar é você voltar para aquela posição de Deus, que você tem uma palavra para o aflito. Porque nesses 20 anos, cada um está pensando em sucesso. Quer ser sucesso de bilheteria. Quer ser cada um voltando para si. Quer ter o seu império. Entramos na onda do sucesso, da prosperidade. A prosperidade é bíblica, mas não é o carro-chefe. A prosperidade acompanha, a prosperidade te alcança, você não corre atrás da prosperidade. Então muitas pessoas ficaram obcecados em função da prosperidade. Não podia ver pobre. E nós somos enviados para os pobres.
voltar para o centro da vontade de Deus, restaurar, é fazer, Deus, eu quero de novo voltar para aquilo que eu fui chamado para o ministério. Sou apóstolo, tive experiência, palavra de Deus clara, várias pessoas, fora do Brasil, líderes, mas nada queima minhas entranhas, como o dia que eu fui chamado para ser pastor. Falei, Deus, eu posso ser pastor? Eu não tinha coragem de dizer. Entrei no seminário, alguém disse, você está estudando para ser pastor? Ainda bem que eu tive a coragem, pela convicção. Sim, não estudo, que ninguém estuda para ser pastor, mas Deus me chamou para ser pastor. Você? Não sei como. Talvez é porque Deus quer tirar a gozação do diabo. Diga, Deus tem um senso de amor impressionante. Ele até me usa. Diga, ele até me usa. Deus só pode ser gozação de Deus. Deus fala assim para o diabo, sabe quem eu vou mandar? O Nicolau. Diga, Deus é bom. É maravilhoso. Eu e Deus somos maioria. Palmas para Jesus. Aleluia. Isaías 61, de 1 a 3. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que estão em Sião de luto uma coroa em vez de cinza, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez do espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Isaías falando de Jesus, 700 anos depois, Jesus quando volta do deserto, quando foi tentado, ele entra na sinagoga, dá um rolo para ele, abre o rolo está nesse texto, e Jesus lê, o Espírito de Yahvé está sobre mim, ele me chamou, me ungiu para libertar os presos, soltar, abrir os olhos dos cegos, pregar aos pobres, anunciar o ano aceitável do Senhor. Esse é o ministério de Jesus. Ah, mas eu sou apóstolo. Jesus é o sumo apóstolo. Não, mas eu sou pastor. Ele é pastor e bispo das almas. Mas eu sou mestre, ele é mestre. Eu sou evangelista, ele é evangelista. Os 5 ministérios, hoje para a igreja, são extensão de tudo aquilo que Jesus tem e confia a homens para fazer a obra dele. E a principal obra dele é resgatar, restaurar o quebrantado, tirar a tristeza e colocar alegria, tirar as algemas, tirar prisões, é cuidar do povo. Essa história de pastor que entra pelos fundos e sai pelos fundos para não ver o povo, já fugiu muito. Estava agora num lugar, fiquei até com vergonha. Foi até meio antiético que saiu de púlpito. Alguém falou, meu Deus, este homem se mistura com a gente. Este homem vem antes para o culto e sai depois. Eu falei, por quê? Porque ninguém mais faz isso. A pessoa chega, abre a porta do carro, ele prega e vai embora. Eu falei, pelo amor de Deus. E olha, é meu natural. Fui andando por tudo, que eu falei para vocês, tinha um tabernáculo, entrei, aí vi as irmãs na cozinha me olhando, eu fui chegando, o olho deles foi aumentando. Eu falei, irmãs, vocês fizeram a comida? Foi, posso entrar aqui? E elas assustadas. E eu pensei, o que está vindo aí? Sou eu? Ô irmã, aí abracei, eles ficaram assim me olhando, o que eu fiz errado? Nada, eu sou igual a elas. Mas na cabeça delas não existe mais isso, porque os homens agora são deuses, são reis, são os imperadores, não me toca, não encosta em mim. Jesus só encostava no povo, eu não consigo viver sem o povo, eu preciso estar encostado no povo. Esse é o nosso ministério. Para que você é pastor? Para que você é apóstolo? Para fugir do povo? É o povo que te sustenta. É o povo que é o instrumento de Deus para você prosperar. É o povo que te dá condições. É o povo que te dá a lã. É o povo que te dá a carne. E é bíblico. Mas então você vai ter que cuidar da ovelha. Ou então você vai ligar para todo mundo e dar o número da conta. Deposita na conta, te vejo, pega um vídeo, vê eu te abençoando pelo vídeo. Você encosta a cabecinha no vídeo, eu boto a mão assim, você bota. Ó, o meu pastor me abençoando. Capaz que a gente chegue nisso. Ou então no pastor holograma, que nós falamos de manhã, né? Você liga lá, aparece o pastor lá, holograma. O que você precisa, meu irmão? Põe a mão em mim.
Aí vem aquela luz azul na tua cabeça. Você sente aquele calorzinho. Estou inventando tecnologia. Aleluia. Vai dormir, meu irmão, que eu tenho mais coisa para fazer. Recomeçar é levar a mensagem de salvação aos perdidos. Igreja é uma agência do reino, não é uma franquia, não é um negócio para fazer as pessoas ficarem ricas. Recomeçar é priorizar vidas carentes, necessitadas, pessoas que sofrem, é consolar os que sofrem e choram. Recomeçar é ter sempre palavra de esperança, é ensinar promessas de Deus. Recomeçar é a igreja voltar a ser igreja. Diga, recomeçar. É a igreja voltar a ser igreja. Palmas para Jesus. Aleluia! Recomeçar é saber focar o universo a ser trabalhado. Eu não vou dar conta de Bauru. Deus não deu Bauru para mim. Eu sou responsável com os meus irmãos. Até aquele que não faz nada, na minha ótica, ele de alguma maneira está contribuindo para o reino. Quando eu comecei, eu achava que todo mundo tinha que estar junto. No meu livro, Conquistando Cidades para Cristo, eu pregava sobre a unidade espiritual para a conquista da cidade. Primeiro, eu pensava que tinha que toda a cidade se converter. Erro. Segundo, eu pensava que todas as igrejas tinham que estar unidas. Segundo erro. Conquistar a cidade é trazer a justiça de Deus. Nem todo mundo vai se converter. E como é que eu sei que uma cidade está sendo transformada? Diminui prostituição, diminui o consumo de drogas, diminui os abortos, diminui as cadeias, presos, diminui o sofrimento. Quando isso começa a acontecer, a justiça de Deus, que é para todos os homens, começa a dominar, a cidade está passando por transformação. Mas os pastores têm que todos estarem juntos, não é o princípio bíblico. O princípio bíblico é 2 ou 3 na mesma visão, estarem ligados, já tem legalidade para operar. Isso para mim foi tremendo, porque eu tinha essa frustração de juntar todos os pastores. Hoje não, mas vem quem quer. Já tem o grupo, o núcleo, os que vierem, nós vamos atrás, batemos de porta em porta, chamamos, mas não sofremos mais. Não sofremos mais. Porque nós temos mais do que o mínimo necessário. E isso é suficiente. Isaías 61:4 diz: eles reconstruirão as velhas ruínas, restaurarão os antigos escombros, renovarão as cidades assoladas, que têm sido destruídas de geração em geração. Essa aqui é a Bíblia King James atualizada, a melhor versão que eu já vi na minha vida. Bauru, quantos anos tem? 117. Quantas ruínas espirituais? Quantas destruições espirituais? Não há problema. Nós estamos aqui para o processo de reconstrução. Porque a palavra diz que nós iríamos reconstruir antigas ruínas. Nós iríamos restaurar o que foi destruído. Essa é a função da igreja aqui. Quando não estamos posicionados corretamente, o inimigo assume o nosso lugar. Autoridade espiritual é o que você tem. Se você não usar, o diabo vai tomar e usar contra você. Aliás, o que o diabo quer de você é só isso. O diabo não pode te matar, porque é Deus quem dá e tira a vida. O diabo, ele quer de você o que você tem da parte de Deus. Aquilo que eu disse pela manhã, legalidade. Existe um estudo sobre a autoridade espiritual que é tremendo. Tremendo. Mas tem um livrinho que é muito bom, de João Bevere, Autoridade Espiritual. Que ele fala, é a única coisa que o diabo quer ter. Porque se ele pegar a tua autoridade espiritual, ele vai usar contra você e vai ter poder, porque ele não tem poder dele. Ele vai usar aquilo que ele toma ou que dão para ele. Então você está nessa cidade, Deus te colocou aqui. Você pode ser bênção no mundo inteiro, mas é aqui que está a tua legalidade. Deus não poderia me usar em Campinas. Tinha uma igreja em Campinas com
grande, médicos, donos de clínica, donos de curso, pessoal da Unicamp. Isso em 94, 95. O aluguel do prédio era R$ 5.000. O aluguel da casa pastoral era R$ 2.200. Imagina como que era isso. Por que Deus me tira de lá para trazer a Valinhos, para eu começar de novo com um grupinho de 30 pessoas? Será que Deus não poderia me abençoar em Campinas? Poderia, mas não é assim que funciona. Precisava eu estar ali no meu posto, em Valinhos. Às vezes tem colega que fala: Nicolau, teu ministério não é para Valinhos, Nicolau. Teu ministério é para a capital. Nicolau, teu ministério é para São Paulo, para Rio. Você está falando pela alma, meu irmão. Porque Deus é quem sabe. Ele até está sendo muito bom comigo. Ele me podia botar em Nazaré, que é o normal que ele faz. Ele podia me botar lá em Nazaré, porque quanto mais ele me botar no lugar obscuro e eu operar bem, mais vai ser destacado a glória dele. Se eu estou numa igreja poderosa, ricona, etc., ele vai ficar na dúvida se eu estou funcionando porque o pessoal tem dinheiro e dá tudo o que eu quero, ou é Deus com o seu poder. Diga: o lugar mais seguro do mundo é no centro da vontade de Deus. Palmas para Jesus. Quando eu voltei para Valinhos, foi um reboliço. Igreja estruturada, as pessoas começando. Eu me lembro que uma irmã foi comigo para Israel, trouxe 3 pedrinhas. E aí eles compraram um terreninho em Campinas com muito sacrifício, R$ 16.000. Eu orei no terreninho. Ali eles com muito sacrifício construíram uma casinha, botaram as 3 pedrinhas de Jerusalém. E quando eu fui orar pela casinha, eu falei: Deus está me chamando para Valinhos. O marido dessa mulher falou: esse pastor é doido. Esse homem saiu um dia de Valinhos, veio para Campinas, agora está voltando, larga de seguir, vamos para uma igreja estruturada, porque esse homem é doido. E eu cheguei para essa irmã e falei: minha irmã, segue teu marido, vem atrás de mim não, porque eu sou meio doido. Porque se Deus mandar, eu faço. Minha mulher e meus filhos, eles têm que me seguir. O resto vem se quer. Não, eu vou com o senhor, não arruma confusão com o teu marido. E o homem revoltado. Revoltado. Bom, para encurtar a história, ele veio na marra para Valinhos. Vendeu a casa, comprou um terreno. Hoje esse homem é um grande empresário, está construindo o 2º prédio, tem avião. Eu não disse que vinha a Bauru, senão ele me traria de avião. E a minha fé não está suficiente ainda, porque ele tem o brevet ainda novo. E ele fala: apóstolo, me fala que eu te levo. Não vai pegar carro. Apóstolo, me fala. Eu calei a boca, senão eu tinha vindo de avião para cá. Porque Deus me disse que a minha vida era muito preciosa e eu não podia arriscar. Eu preferi pegar meu filho Samuel, com meu corolinha, tranquilinho, a gente vem orando, parando, tomando cafezinho. Podia ter vindo de avião para cá, porque Deus deu a esse homem um avião. Só para mim ele já deu 3 carros. Para a igreja deu mais. Deus tem usado muito. Era um vendedor. Te orava para a gente pedir oração para não perder o emprego. Mulher médica. Hoje só ele. Tem 2 prédios, avião, carro. A mulher e outras pessoas da igreja. O pastor doido veio. E alguns doidinhos vieram atrás. Mas o chefe do doido abençoa os que são doidos por Jesus. Oh, aleluia! Aplauda o Senhor. Esse que me chamou de doido um dia ligou: alguma coisa o senhor está precisando? Quando eu entrei nessa coisa de mexer na elétrica, eu falei: estou precisando, porque eu não peço dinheiro. Eu não chego para ele: Deus, eu estou precisando. Não, Deus me livre. Nesse ponto eu sou meio batista ainda. Vem na hora, igual o pastor aqui, batistão, na hora da oferta. Eu vou em lugares que as pessoas pregam 40 minutos de oferta, eu passo mal. Eu não, irmãos, cada um sabe, na classe de doutrina eu ensino. Eu não fico meia hora para pregar de dízimo.
E ele falou, tem alguma coisa? Eu falei, a gente está numa luta. Olha, ele estava vendendo outro avião. Ele falou, olha, eu tinha proposto no meu coração dar o dízimo, mas eu vou dar o dízimo antes de vender o avião. Porque vai ser difícil vender, porque a economia americana está em baixa. E ele botou na conta da igreja. Que delícia. Na semana seguinte vendeu, nem ele acredita. Aquele que me chamou de doido há 20 anos atrás. Por quê? Porque eu estou no lugar certo. Se na época eu fico com medo de perder, porque ele era empresário, a mulher médica, não, será que Deus está me chamando para Valinhos? Não, eu estou em Campinas, não tem lógica, não tem lógica. Queridos, as coisas de Deus não tem lógica. Tem lógica você deitar em cima de um defunto e botar boca com boca, mão com mão? Primeiro que eu não faria isso, mas só se Deus mandasse. Daqui a pouco o defunto espirra, deve ter morrido de gripe. Tem lógica cuspir no chão, fazer barrinho e curar o olho de cego. A mulher dele, que é médica, que é oftalmo, disse também, apóstolo, a gente aprendeu que a gente é barro, e se fizer isso? Eu falei, meu irmão, não vem com essa história não. Se funcionasse, eu mandava chamar todos os cegos e fazia um barrinho e passava no olho. Ali foi o poder de Deus. Não tem lógica não. Tem lógica o martelo afundar e você jogar um pedaço de pau para o martelo flutuar, e o martelo flutuou. Tem lógica? Tem lógica. Nós não caminhamos por lógica. Nós vemos o invisível, nós cremos o impossível, nós caminhamos por fé e não por aquilo que nós vemos. Então, se nós deixarmos a nossa posição, o inimigo vem e governa. Quando não se recomeça, as destruições acompanham gerações. Falei ontem, Deus é geracional. Se eu não retomar, a destruição vai continuar e o meu filho vai ter dificuldades. Os meus netos terão dificuldades, porque Deus é geracional. Ou eu estanco a desgraça, ou a desgraça continua. Por isso que o texto fala que os nossos filhos serão chamados de restauradores das ruínas de outrora. Recomeçar é ser obediente, é ter coragem de dizer, errei, vou começar de novo. No começo, quando eu errava, eu ia pedir perdão, eu tinha vergonha. Depois eu vi que isso é virtuoso. E as pessoas, apóstolo, nós descansamos no Senhor. Porque se o senhor for e vê que não é certo, o senhor volta e pede perdão e começa de novo. Isso nos dá segurança. Então agora eu erro com tranquilidade. Poderia usar um monte de ilustrações, mas vai mexer muito com as experiências de vocês, deixa para lá. Então essas histórias de G12 da vida, esse monte de coisa, já aconteceu tanta coisa. Muita coisa. Quando nós recomeçamos, e aqui tem um segredo lindo, estou caminhando para o fim da mensagem. A impressão que você tem é que você perdeu tempo. Primeira coisa que você fala, perdi 10 anos da minha vida, perdi 20 anos da minha vida. Diga ao seu vizinho, com Deus não se perde nada. Com Deus não se perde nada. Algum dia vocês leram na Bíblia de vocês que um homem saiu para contratar trabalhadores e logo cedo contratou por X. Depois foi contratar outros por X e faltava 1 hora para terminar o dia. Ele contratou aqueles para trabalhar 1 hora pelo mesmo preço. E o pessoal, na hora de receber, encrencou. Escuta, nós estamos ganhando o mesmo que ele. Aí Jesus explica, escuta, eu quero pagar. Eu não combinei para você que eu ia pagar isso? Sim, eu estou te pagando. Agora, só porque eu sou bom, eu sou mau? Eu quero dar para aquele último a mesma coisa, porque eu amo. Deus faz isso. Deus faz isso. Aquele tempo que nós pensamos que estava perdido, Ele nos dá dupla honra. Deus nunca deve nada a ninguém. Isaías 61:7. Em lugar da vossa vergonha, mas eu falhei, eu não fiz certinho, tereis dupla honra,
Diga dupla honra. Em lugar da afronta, exultareis na vossa herança. Por isso, na vossa terra, possuireis o dobro e tereis perpétua alegria. A graça e a bondade de Deus faz com que você receba, pelo trabalho anterior e pelo trabalho novo, você receberá a colheita completa. Diga aleluia, diga glória a Deus. Só os que creem digam aleluia. Agora aqueles que não creem digam glória a Deus. Todos juntos, glória a Deus, aleluia. Forte aplauso ao Senhor. Tabernáculos fala de chuvas. Tabernáculos fala das últimas chuvas, como pregamos pela manhã. As últimas chuvas para a grande colheita, amém? Diga, nós queremos chuva. Chuva fala de avivamento. Fala, eu estou sentindo o cheiro de chuva. Só em avivamento que acontece sinais e maravilhas. Eu não posso provocar sinais e maravilhas. Eu não posso provocar poder de Deus. Eu posso me submeter, mas quando vem o mover do avivamento, os sinais e maravilhas vêm junto. Então eu posso pelo menos fazer o que a Bíblia diz. Manda chuva, Senhor, manda chuva. Zacarias capítulo 10, verso 1. Pedi ao Senhor chuva no tempo da chuva serôdia. Eu não posso pedir chuva fora do tempo. Preste atenção. Preste atenção. Desde onde eu estou falando? Tabernáculos é tempo de chuva serôdia, não temporã. Temporã é a primeira, serôdia é a última. Temporã é para plantar e serôdia é para colher. Então é tempo de chuva. Eu tenho que pedir chuva no tempo de chuva. Vou voltar ao que eu falei de Elias. Deus falou, eu quero derramar chuva. Elias falou, o quê? Nada. Elias botou a cabeça no meio das pernas e começou a interceder. E eu expliquei ontem por que é botar a cabeça no meio das pernas. É a posição da mulher hebreia, forçar para nascer a criança. Ou seja, você sabe o que Deus quer, então você intercede até que aconteça. Diga, o profeta sabe o que Deus quer, e ele vai botar a cabeça no meio das pernas para gerar o que Deus quer. O que o apóstolo Valentim chamou vocês quarta-feira para quê? Por que o apóstolo foi para fazer um programa? Foi para tirar vocês do conforto de frente da vossa televisão? Talvez, né? Aproveita uma coisa e ajuda a outra. Mas na realidade, a motivação primeira foi para trazer chuva. Não é só índio que pede chuva. Índio pede chuva para os espíritos. Chuva, chuva, chuva. Não tem o seguro Itaú? Não vai ter chuva. No caso aqui, nós vamos pedir chuva para quem pode mandar chuva. Pedir chuva no tempo da chuva serôdia ao Senhor, que faz as nuvens de chuva, que dá aos homens aguaceiro e cada um erva no campo. Sabe o que nós estamos precisando? É de aguaceiro. Sabe o que essa igreja está precisando? Sabe o que a minha igreja está precisando? Sabe o que a igreja brasileira está precisando? É de aguaceiro. É de aguaceiro. E agora é tabernáculos, é tempo de chuva, é hora de pedir chuva, é agora, não é em janeiro, não é em fevereiro, é agora. Se você crê, fique em pé, dê um brado de júbilo e aplauda o Senhor. Diga aleluia, diga glória a Deus. Envia a chuva, Senhor, envia a chuva, Senhor, faz chover no Brasil. Pode sentar, queridos. A promessa de Joel 2, de 23 a 26 é: alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva. Fará descer como outrora a chuva dupla, a temporã
e a serôdia. As eiras se encherão de trigo, os lagares transbordarão de vinho e de óleo. Restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor e pelo cortador no meu grande exército, que eu enviei contra vós outros. Comereis abundantemente e vos fartareis, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que se ouve maravilhosamente para convosco, e o meu povo jamais, jamais, jamais será envergonhado. Igreja Bereana, é tempo de recomeçar. Coloque-se em pé. Abra a sua boca, ore em línguas. Vocês ainda sabem orar em línguas? Fique em pé. Está demorando. Vocês sabem orar em línguas ainda? Quem não sabe tem que ser batizado no Espírito. Quem parou e desacreditou, orar em línguas é passar procuração em branco para Deus. Orar em línguas é falar mistérios. Orar em línguas é falar aquilo que Deus quer ouvir. A palavra diz em Romanos que nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito intercede por nós. E aquele que sonda as profundezas de Deus e conhece as nossas necessidades, ora segundo a vontade de Deus. Você quer chuva? Ore em línguas. Comece a orar em línguas, porque não existe nada parecido com o barulho da chuva como o barulho das línguas. Olha só, gotas estão caindo aqui. Gotas estão caindo. Quase nós não conseguimos abrir nossas fontes. Abra a boca, fale num tom que você mesmo ouça. Não precisa do teu vizinho, mas você mesmo ouça. Você começa a orar, começa a quebrar, desentulhe o teu poço. Desentulhe o teu poço. Se o teu poço está entulhado, se você não ora mais em língua como você orava no passado, é porque você está entulhado. Há um poço na tua vida. Há um poço na tua vida, há um poço na tua vida. Não vem chuva sem poder. Tem que orar em línguas, hora após hora, hora após hora, hora após hora, orar em línguas, falar mistérios, abrir os poços novamente. Poços entulhados, tem que desentulhar. Nossos poços têm estado entulhado com teologia, entulhado com modismo, entulhado com carnalidade, entulhado com pecado. Como é que a água vai sair? A água não vem do céu, ela vem do poço. O poço é o teu coração. Você vai ter que gritar como os servos de Isaac: brota poço, brota poço. Grita para você mesmo: brota poço, brota poço. Ore em línguas. Se você crê, ore em línguas. Mais alto, mais alto, mais alto. Até para ter legalidade para orar a Deus, mais alto. Isso. Rompa de novo. Pai, Espírito Santo, vem, ajuda o teu povo. Pai, ajuda, arranca, Espírito Santo, os entulhos, arranca, Espírito Santo, a madeira podre, as latas velhas, sapato velho, tudo aquilo que espiritualmente está bloqueando o duto espiritual, aquilo que tinha em nós, que fluía poderosamente. Os teus dons fluíam, mas nós nos tornamos novamente formais, nos tornamos novamente presos à religiosidade, às aparências. Pai, rompe de novo, meu Deus, de novo, faz a tua obra de novo, como antigamente. Aviva a tua obra, como diz a tua palavra. Pai, aviva a tua obra. Eu ouvi a tua fama e temi. Aviva a tua obra nos meios dos tempos e no teu juízo. Tenha misericórdia. Pai, eu abençoo esta igreja, eu abençoo este povo maravilhoso. Pai, obrigado porque o Senhor está com o teu mover de recomeço na Bereana. Há uma movimentação espiritual, aquilo que nós estamos vendo no material, a mudança, a quebra de paredes, a demolição, levantar outros prédios, é apenas um símbolo de uma revolução que vai acontecer neste lugar. É um recomeço extraordinário, é uma retomada. Por isso, Pai, abençoa o apóstolo Edson, abençoa a pastora Gisele, abençoa os pastores que compõem o presbitério, este ministério, abençoa este povo e, acima de tudo, Pai, envia chuva para esta igreja, em nome de Jesus. Aleluia.